Você encontrou? Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 6, que diz, esse texto também vai ser projetado no telão. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Você é vigilante, consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este texto, irmãos, me faz lembrar de uma circunstância muito fúnebre. Jesus está escrevendo uma carta para uma igreja em uma cidade chamada Sardes. Uma cidade muito fortificada, no alto de uma montanha, com paredões inescaláveis. Uma cidade muito próspera, embora bem pequena. E uma cidade de uma cultura intensa, onde os seus moradores eram ricos, prósperos. Me faz lembrar de um funeral por causa da denúncia que Jesus faz a esta igreja. A igreja de Sardes é a única igreja que não recebe elogio de Jesus. Começa-se com advertência. Você já esteve num funeral de um ente querido ou de alguém que você conhecia há pouco, mas foi prestar os seus pesares, os seus sentimentos, a família enlutada, e quando chegou até o caixão, pôde ver o corpo sem vida, ou da pessoa que você amava, ou até mesmo de um desconhecido. E bem provavelmente, se você é bem brasileiro como eu, você já deve ter escutado a seguinte frase, que acontece em quase todos os funerais. Eles olham para a pessoa que está ali, sem vida, e essa pessoa foi muito bem vestida, penteada, arrumada. Foi feita uma maquiagem nesta pessoa, para que ela transmita uma ideia de paz, de descanso. Mesmo que ela esteja machucada, ferida, ou por um período longo de internação, ou por um acidente, ou um afogamento, que também gera muitos danos na pele, há um estilo de preparação, de maquiagem, feita para que tenha uma aparência de vida e de descanso. E aí as pessoas dizem esta frase: nossa, como fulano está bonito, nem parece que morreu. Parece que está vivo. Já ouviu essa frase em velório? Eu sou o único. Olha, eu não quero, de maneira nenhuma, desrespeitar a dor de quem já perdeu os seus. Mas por mais que se maqueie um corpo morto, por mais que se passe a impressão de que ele descansa tranquilo no caixão, por causa de uma maquiagem, de um penteado, ele está morto. Aquele corpo está morto. Por isso a carta de Jesus é uma carta que adverte uma igreja, que Jesus olha para ela e vê morte. Vê morte. Eu gostaria de destacar quatro posicionamentos de Jesus nesta carta. 2 negativos e 2 positivos. O primeiro deles é: não esteja morto, mas de boa aparência. Aquela igreja era uma igreja morta, mas aparentava que era viva.
Aquela igreja era uma igreja que Jesus olha e diz: não vejo vida, mas vocês aparentam estar vivos. A fama da igreja é de que ela vivia, é de que ela era vibrante, porque a igreja de Sardes era uma igreja próspera, numa cidade próspera. A igreja de Sardes é uma igreja que tem a aparência de que vive. Bem provavelmente, ela mantinha os seus rituais, o seu culto com liberdade. Ela aparentava estar viva. Simon Kistemaker diz: a aparência externa talvez engane os crentes que conhecem a igreja apenas superficialmente, mas Jesus conhece a igreja internamente e ele constata uma ausência de fé vibrante, uma obediência. Jesus constata que há falta de fervor, por isso aquela igreja está morta espiritualmente. Há algumas evidências no texto sobre morte espiritual, que são muitas vezes as mesmas evidências de morte espiritual na vida de pessoas que frequentam a igreja. A primeira delas, não há fervor espiritual. Jesus, ao se referir a Sardes, não há nenhuma manifestação de que aquilo que eles fazem na igreja, como igreja, seja manifestado como vida piedosa, seja manifestada como vida fervorosa. Não há nenhum tipo de fervor espiritual. Jesus não faz nenhum elogio para aquela igreja. Ele começa a carta dizendo: eu conheço bem vocês. Embora vocês pareçam estar tranquilos e descansados e vivos e saudáveis, na verdade, vocês estão mortos. A segunda evidência de morte espiritual, primeiro, não há fervor espiritual. E olha, quando não há fervor, irmãos, você pode vir à igreja todo domingo. Você pode até contribuir financeiramente. Você pode até falar em nome de Deus, você pode até ter conhecimento doutrinário sobre Deus, mas se não há fervor, e não confunda fervor com barulho, não confunda fervor com coreografia de um culto, não confunda fervor com falar alto como o pastor Arão fala, isso não é fervor. Fervor é vida de oração, vida piedosa, vida de obediência, vida de arder por causa de Cristo. A outra evidência é porque não havia integridade. Repare no versículo 2. Se a Isabela puder voltar lá, vocês vão perceber que lá no versículo 2 diz: porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. A parte final aí do verso 2. Não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Falta de integridade na vida da igreja, irmãos, é falta de testemunho visível do que Deus fez na nossa vida. É deixar de experimentar aquilo que eu falei agora há pouco na liturgia de Colossenses, ser irrepreensível. Billy Graham, um dos pregadores mais notórios deste século, um dos evangelistas, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: se bens materiais são perdidos, você não perdeu nada. Se a saúde é perdida, pouco se perdeu. Ele está dizendo assim, você ficou doente, é difícil mesmo ficar doente, né? Você perdeu, foi pouco, mas perdeu um pouco. Agora, se você perder o seu caráter, tudo se perdeu. Se não há integridade, nada mais resta. Vocês percebem isso? Jesus escreve uma carta e no versículo 2 ele diz: porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Uma outra evidência, a terceira evidência que Jesus nos dá na carta de que aquela igreja estava morta espiritualmente, é que não há, no discurso da carta, nenhum tipo de oposição ou perseguição contra aquela igreja. Outras cartas sofrem perseguição de judeus que estão ali e querem, de certa forma, influenciar com a doutrina legalista, moralista. Também
não há perseguição por parte dos pagãos que querem aprisionar os crentes, que querem privar suas liberdades, que querem fazer com que eles percam os seus direitos comerciais. Tudo está normal na vida daquela igreja. Não há oposição, porque a vida religiosa daqueles crentes não incomodava o mundo onde elas estavam. Nem a comunidade judaica, que não reconhecia a Cristo como Senhor, e nem a comunidade pagã, que exigia um estilo de vida distorcido, permissível, levado ao pecado e à idolatria. Não há oposição. Se você olhar para a igreja de Éfeso, a primeira igreja das cartas, tem oposição. E outras igrejas também enfrentarão oposição de inimigos, de adversários, estão sendo presos, estão sendo ameaçados de morte. Esta igreja não. Não há nenhum tipo de ameaça do mundo contra aquela igreja. Por quê? Ela é tão igual, ela é tão café com água com açúcar, que não faz diferença. Não há oposição. Jesus adverte contra este evangelho de aparência externa, de aparência de que está vivo, mas de que na verdade está morto. Porque esse evangelho ele é falso. Esse evangelho não mostra a realidade. A realidade da morte é feia. A realidade da morte nos entristece. A realidade da morte nos separa. Por mais que maquiemos, vestimos bem, está ali uma igreja morta. Ela tem reputação de estar viva. O versículo diz que você mostra aí que está viva, mas na verdade você está morta. A realidade é de morte. E nós vivemos tempos assim, em que as pessoas vivem a sua vida cristã de reputação. Reputação na internet. A pessoa vive uma vida dissoluta, desregrada, desobediente a Deus, aos mandamentos de Deus, aos preceitos de Deus, mas ela posta nos seus stories o culto. Textos bíblicos. Esses dias foi muito interessante, porque eu achei um texto bíblico com uma irmã de fio dental no Instagram. Ainda bem que não é da nossa igreja, porque na nossa igreja não acontece isso. A irmã estava de fio dental, e o versículo lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu escrevi embaixo, está faltando roupa aí, irmã. Tem gente que está com um casamento morto, mas a reputação no Instagram é como se fosse o casamento mais intenso, mais vivo, mais romântico. Um bom exemplo disso é o caso da moça, o triste caso daquela moça de Guarapuava, a Tatiane Spitzer, nem sei falar o nome dela, tadinha. Lembrar daquelas imagens que a gente viu na televisão, lembra? Mas ao entrar nas páginas de rede social, você encontrava um casamento que aparentava vida. Viagens para lugares interessantes, jantares em restaurantes, eles sempre muito bem vestidos, jantar romântico, beijos apaixonados. Aparência de que aquele casamento era vivo, intenso. Mas a realidade, dentro do carro, violência. No estacionamento, violência. No elevador, violência. No apartamento, morte. Não viva de aparência de vida, quando na realidade é apenas uma maquiagem. Nem no seu casamento, nem na criação dos seus filhos, nem na sua vida espiritual. Por favor, irmãos, não é errado postar o story do culto não, tá? Pode postar e marca o pastor, que eu gosto. Eu amo. Só não vai tirar foto de fio dental com texto bíblico, que você vai ouvir. Conduzir a igreja para uma vida assim é fraude. Sabe o que é? É taxidermia espiritual. Você sabe o que é um taxidermista?
Taxidermia é derivada da palavra grega, alguém que manipula a pele de um animal morto para dar a aparência de que ele está vivo. Nós chamamos vulgarmente de empalhar um animal. O taxidermista, o melhor deles, é aquele que consegue dar a um animal morto a aparência de que ele ainda está vivo. Conduzir a vida, o casamento, a vida cristã, é praticar taxidermia espiritual, é viver empalhado numa vida religiosa falsa, perigosa, morto, com aparência de vivo. A segunda característica, irmãos, negativa que Jesus descreve, é que aquela igreja estava morta e tinha aparência de vida. A segunda é: não tenha Deus contra você. A segunda lição que a gente pode... Olha, não tenha Deus contra você. Preste atenção. Você não precisa de Deus como seu inimigo. Você não precisa de que Deus venha contra você. E Jesus está escrevendo, ele diz no versículo 3: lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ele virá como um ladrão, ninguém sabe a hora, mas ele virá contra. A palavra contra ti é uma ideia de juízo. Jesus apresenta agora, no versículo 2 e no versículo 3, uma série de advertências para aquela igreja e para todas as igrejas. Qual é a advertência? Olha, você não pode continuar vivendo, achar que está viva sendo morta, tendo uma aparência de vida, mas está morta. Presta atenção, não estou feliz com isso, eu vou vir contra você. Você não vai saber nem o dia nem a hora. Eu vou fazer algumas advertências, Jesus está dizendo. Presta atenção. Porque essas advertências do verso 2 e 3 devem ser consideradas para evitar o juízo. Jesus está dizendo: presta atenção, porque senão eu virei contra vocês. Hebreus 10, 31 é um texto que me faz tremer. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É melhor cair nas mãos dos homens. É melhor cair nas mãos do inimigo, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Não queira Deus agindo contra você. Nossa, pastor, eu vim para a igreja para ser edificado, para ser abençoado, o senhor está pondo medo em mim. A descrição de Deus no Antigo e no Novo Testamento é de que ele é terrível, incomparável. Ele é descrito como o leão de Judá. Ele é descrito em Apocalipse como o rei glorioso, que destrói os seus inimigos, que tem os olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma espada de 2 gumes, a sua mão é poderosa e os seus pés são como de bronze polido para esmagar os inimigos. Mas ele é apresentado assim e usa dessas características para mostrar para a igreja que a igreja não precisa ter Deus como inimigo. Isso ocorrerá de forma iminente. Jesus sempre se apresenta assim quando ele vai apresentar o juízo. Nos evangelhos também. Quando Jesus ia falar do juízo, ele sempre dizia que era iminente, poderia ser a qualquer hora, e inesperado. Virei como ladrão. Ninguém sabe que hora que o ladrão vem, né? Eu virei como ladrão. E não conhecerás de modo nenhum a hora que eu virei contra ti. Não queira Deus contra você. Preste atenção nessa carta. Se você está vivendo uma vida de maquiagem espiritual, se você tem vivido uma vida de aparência de vida, mas que na verdade é morte, não queira Deus vindo atrás de você quando Ele vier. Como então eu posso evitar isso? Você pode me perguntar, pastor, como eu posso evitar que Deus venha contra mim? O texto dá as advertências.
eu quero destacá-las aqui. São algumas advertências. No verso, por exemplo, 2, ele diz assim: como evitar esse juízo? O Senhor vindo contra nós. Em primeiro lugar, seja vigilante. Seja vigilante. Versículo 3 também diz isso. Lá no meio do versículo 3 diz assim: porquanto se não vigiares, a advertência de Jesus é: seja vigilante. O que é uma pessoa vigilante? É uma pessoa atenta. É uma pessoa que está atenta à sua vida espiritual, à vontade de Deus, à luta contra o pecado e às sutilezas deste mundo. Uma pessoa vigilante é uma pessoa que não está acomodada a este século, a este mundo pecaminoso. Ela não está acomodada. Olha, eu já falei para vocês o que significa a palavra Sardes, da cidade. Sardes, uma das derivações da palavra é fortaleza. Significa fortaleza. Por causa do ponto geográfico onde a parte antiga da cidade fora construída. Entre montanhas e paredões rochosos, foram construídos muros difíceis de se alcançar. Quando Jesus dá este exemplo de que virá como ladrão, e quando ele diz: olha, sejam vigilantes, os moradores de Sardes lembrariam da história da cidade. Eu vou contar bem brevemente. Séculos antes do período cristão, Sardes tinha um rei que se chamava Creso. Ele confiou de que a sua cidade era inatingível e segura. E um dia o Império Persa, com o rei Ciro, enviou os seus exércitos contra Sardes. O rei Creso entrou na cidade, mandou fechar os portões e confiadamente disse para a população: estamos seguros. O problema é que Creso não pediu para nenhum dos seus soldados ficarem de vigia e de guarda. O exército não foi colocado sobre a muralha, porque a confiança de Creso era que ninguém podia alcançar aquelas muralhas, aqueles paredões. Até que poucos soldados persas o fizeram. E como eles não esperavam, os portões foram abertos e a cidade foi derrotada. Ser vigilante. Não confie nos paredões da sua vida. Ser vigilante. A outra advertência para que não tenhamos Deus contra nós é: consolida. A palavra e o verbo consolidar aparece logo depois no versículo 2, Isabela, de ser vigilante. Ele diz: ser vigilante e consolida. Essa palavra está aqui para lembrar fortalecimento. O versículo diz: consolida o resto que estava para morrer, ou seja, fortalece aquilo que está fraco, mas ainda tem um pouco de vida. Fortalece isso, consolida, não deixe tudo ir por água abaixo. Se você se identifica com a igreja de Sardes hoje, se algo te incomoda nessa leitura bíblica, fortalece aquilo que está fraco, mas ainda há vida. Consolida aquilo que ainda resta. E o que pode ter restado? Obras, fé, devoção, vontade. E o que pode ter restado? Oração. O que pode ter restado? Comunhão com a igreja, o desejo de servir na igreja. Consolida e fortalece essas coisas. Olha, meu irmão, Ezequiel, um profeta, está fazendo uma denúncia contra os pastores de Israel. E a denúncia que Ezequiel faz é a denúncia de Deus contra estes pastores, porque os pastores estavam cuidando somente de si e não do povo de Israel. Então Deus manda Ezequiel dizer isso em Ezequiel 34, versículo 4. A fraca vocês não fortalecestes, a doente vocês não curastes, a quebrada vocês não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. A carta é enviada ao anjo
que precisa fortalecer a igreja, consolida o que resta. Lucas, capítulo 22, versículo 32. Jesus está terminando o momento da Santa Ceia na Páscoa. Jesus diz que todos irão traí-lo, todos os discípulos. Pedro diz: eu não sou igual aos demais. E Jesus olha para Pedro e diz: ei, Pedro, Satanás está pedindo a sua alma para a peneira. E olha, Pedro, você vai para a peneira. Você vai para a peneira. Verso 32 de Lucas 22. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu roguei por ti, Pedro, para que você não desfaleça. Agora preste atenção. Pedro iria trair Jesus, negar Jesus, não é isso? 3 vezes. Aconteceu, não aconteceu? Pedro, inclusive, caiu em si e chorou amargamente, não chorou? Mas um dia, na beira da praia, Jesus procurou a Pedro e restaurou ele. Agora presta atenção no final do verso 32. Pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. Todos vão me trair, todos vão me abandonar, inclusive você, Pedro. Mas eu roguei por você, para você se fortalecer. E quando você for restaurado, quando você se converter, cuida daqueles que estão quebrados, fortalece eles. Meu irmão e minha irmã, busque fortalecimento no Senhor. Com o pouco que resta, você está quebrado, você está angustiado, você está triste, desesperado, você perdeu o primeiro amor, você perdeu o fervor espiritual. Consolida, fortalece. A terceira advertência que Jesus dá, para evitar que ele venha contra nós, não queira Deus contra você. A terceira é: lembre-se. Está ligada à memória. Que interessante isso, porque Jesus também disse isso para uma outra igreja. No capítulo 2 disse isso para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso não amava mais Jesus como amava antes, abandonou o primeiro amor. E Jesus diz para ela: lembra de onde você caiu e volta. Aqui, Jesus está dizendo para a igreja de Sardes: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, no versículo 3. Lembra-te do que vocês receberam, do que vocês ouviram do Evangelho. Esta é uma manifestação para lembrar da palavra pregada. O verdadeiro Evangelho chegou um dia em Sardes e trouxe vida, e trouxe salvação para aquela igreja, trouxe serviço. Por isso, lembra-se, está ligado à mensagem que foi pregada, o verdadeiro evangelho, lembra-se dele. O salmista, no Salmo 119, os filhos de Corá, no versículo 9, faz uma pergunta para os jovens, para nós jovens. Qual é a pergunta que ele faz? De que maneira poderia o jovem guardar puro o seu caminho? Como ele poderia guardar puro o seu caminho? A resposta está no próprio verso 9, ele responde assim: observando segundo a tua palavra. Lembre-se da palavra do Senhor, medita nela dia e noite, você será bem-aventurado. Guarde no coração a palavra do Senhor e você andará num caminho puro, bem-aventurado. Lembre-se da mensagem do Evangelho. É isso que Jesus diz. Você não quer ter Jesus vindo contra você? Lembre-se da verdadeira mensagem do Evangelho. A quarta advertência é o verbo guardar. E também está relacionada ao Evangelho. Lembra-te, pois, de tudo que tens recebido e ouvido, guarda-o. A ideia de guardar, irmãos, não é a ideia de esconder. Sabe quando você pega uma coisa e esconde? Ou esquecer de onde está, né? Às vezes a gente perde a chave ou o celular e fala assim: não, eu guardei. Na verdade não, você escondeu e esqueceu. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando da ideia de reter, de guardar para si.
Ele está dizendo, lembra do evangelho e guarda este evangelho. É a ideia de obediência. Guardar refere-se à obediência à mensagem do evangelho. Vamos para o Salmo 119 de novo? O versículo 11 do Salmo 119 diz, alguém sabe de cor? Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Observe os mandamentos, o evangelho. A última advertência, para que a gente não tenha Cristo contra nós, é arrependa-te. Arrependa-te. Não é isso? O verbo arrepender. Eu tenho ensinado na igreja que arrependimento na Bíblia é virtude. Para o mundo é vergonha. Para os crentes é virtude de ser alcançado pelo evangelho. Quando Jesus, no evangelho de Marcos, no capítulo 1, começa a pregar o evangelho na Galileia, ele diz que ele pregava o evangelho dizendo, crede no evangelho e arrependei-vos. E arrependei-vos. A mensagem do Senhor e do evangelho é uma mensagem de arrependimento. E arrependimento aqui, diferente de lembrar e guardar, porque lembra e guarda, está se referindo à essência do que é o evangelho. Arrependimento agora é a causa do que o evangelho faz. É o que o evangelho causou na minha vida. O evangelho diz que eu estava morto em meus delitos e pecados. O evangelho diz que eu sou pecador. O evangelho diz que eu preciso de um salvador e que esse salvador me conduz a uma novidade de vida. O evangelho me leva ao arrependimento. Arrependimento gera transformação. Arrependimento produz transformação radical. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós vimos aqui duas características negativas da carta de Sardes. A primeira é que há uma aparência de vida, mas aquela igreja está morta. A segunda é, não queira Deus contra você. Não queira Deus vindo contra você. Não queira Jesus como teu inimigo. Não quer experimentar o juízo. Ele está dando advertências para que isso seja evitado na igreja de Sardes, para que isso seja evitado na nossa vida. Eu quero convidar você para estar aqui domingo que vem. Eu gostaria de falar das duas próximas características desta carta. São características positivas. São características abençoadoras para a vida daquela igreja. São características que Cristo oferece para nós. Quais são? São os frutos do arrependimento. Porque os frutos do arrependimento nos faz andar com Cristo. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.